Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boteco do Clubão. Hoje é um boteco mais especial. Primeira vez que a gente traz um convidado que é seguidor aqui do clube, né, Gabica? Primeira vez, né? Se eu não me falha a memória, eu não lembro de outro boteco que a gente Eu acho que chamou um pode ter tido seguidor uma aqui. live ou outra que a gente botou alguém lá e tal, mas assim, convidar para um boteco mesmo, aí mais extenso, bate-papo assim mais longo, é a primeira vez com certeza. Boa. E o convidado é o Félix Júnior, participa demais ali da comunidade do Telegram. Qual que é o objetivo aqui desse episódio, galera? É basicamente a gente falar um pouquinho da importância do contato com outros apostadores, de estar dentro de uma comunidade de apostadores para evoluir no meio, né? A gente sabe que apostar é uma atividade muito solitária, a gente no celular, no computador, assistindo o jogo, geralmente sozinho, e diferentemente de outras profissões, de outros trabalhos aí, né? Que tem contato com outras pessoas, colegas de trabalho, mas a aposta é um pouco diferente. Daí a importância de participar das comunidades, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou trazer a minha experiência lá no começo das apostas esportivas, o Gabica também, o Félix também, e vamos falar também da nossa comunidade do Telegram, né? No ano passado, o Clube da Aposta abriu uma comunidade no Telegram gratuita, tem diversos projetos muito lucrativos por lá, a gente ensina muito a apostar com gestão de banca, apostar de forma recreativa também, se você tem interesse, apostar de forma mais profissional, tem muito conteúdo educativo, então é um papo reto, papo sério sobre apostas esportivas, né? Sempre com muita responsabilidade. E então é isso, vamos abrir aqui a porta do Boteco do Clubão para o Félix. Se apresenta aí, Félix, fala um pouquinho de você, quantos anos você tem, de onde você fala, desde quando você conhece o clube, se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho da sua trajetória nas apostas para o pessoal. Fala aí, galera. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Gabica, Jonas. Então, eu conheço desde 2019 para 20, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar, conhecer o mundo de apostas no final de 2018. Eu lembro até o jogo que era no Palmeiras e Bahia, que eu fiz na época. O jogo foi no Pacaembu, se eu não me engano. Eu conheci no churrasco mesmo com os amigos, o pessoal falando sobre aposta e tal. Conheci a Betfair, criei uma conta e fui ali mexendo, futucando ali. Só que desde o início eu já tinha essa mentalidade de não querer fazer múltipla, não querer fazer nada de alguma cagada ali no início, né? Aí eu lembro que eu entrei no over 1,5 no Palmeiras e Bahia, só que eu nem sabia que para sair um gol era 1,05. Aí eu entrei no over 1,5 e saiu o gol. E eu todo feliz, falei, pô, bateu, ganhei, não sei o quê. Só que depois, não, você entrou errado. Só que ali o pessoal falou assim, pô, mas você teve uma boa leitura. Então, aí eu comecei ali, fui me interessar. Aí eu fui já conhecer todo mundo que eram os melhores. Eu conheci o Theo, conheci o Netuno, conheci o Gabica. Aí eu conheci o clube. E eu sempre fui riscando a galera que eu não queria conhecer, que era puro marketing. Então, meio que eu também dei sorte que eu conheci pelo caminho certo. Que o primeiro, já que me indicaram, foi o Theo. Eu comecei, segui ele, eu fiz o curso dele 2 vezes. E tudo que ele ia indicando, as parcerias que ele ia fazendo. Eu lembro que o Gabi fazia uma live com ele, era segunda-feira. Era ele, o Vaguinho na época também era. E sempre fui pegando essa galera. Aí eu fui aprendendo. Tô aí já desde 2018 trabalhando com isso. E assim, o Félix, naquela época, né, 2018, que você conheceu, né, no seu grupo de amigos ali as apostas esportivas, é muito diferente do que é hoje em dia, né? Mas aí, se você lembra dos seus amigos fazerem apostas, vou colocar o troco do pão aqui nessa múltipla aqui com 10 favoritos para tentar o estouro, ou não, era mais realmente o pessoal que entrava nas apostas com a mentalidade de tentar realmente ganhar um dinheiro com isso, de estudar, de procurar como fazer da forma certa, ou como era a sua percepção naquela época, ali com seus amigos ali, naquela que você conheceu as apostas? Então, eu só esqueci de falar de onde eu sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Boa. Na época ali, até os amigos próximos que a gente tinha, era uma bolha muito pequena. Então era mais. A gente conhecia mais a Betfair. Nem a 365, que é uma das maiores, eu conhecia. Eu fui conhecer a 365 através de um rapaz, um outro instrutor na academia, que ele vendia meio que os bilhetes separados que você fazia num grupo de WhatsApp. Aí depois disso eu fui conhecer a 365. Você montava o bilhete e mandava para ele. Por exemplo, eu botei R$10 para o Flamengo, Vasco, Corinthians ganhar hoje. Aí eu mandava para ele. Aí eu comecei meio que a acertar também nisso. Aí depois eu fui ver, pô, tem um site aqui, para que eu tô mandando dinheiro para ele? Aí não sei o que eu fui aprendendo. Mas eu fui desde o início. Mas os meus amigos próximos, desde o início ali, ainda era pé no chão, Betfair. A gente trabalhava com pouquinho. Lembro que meu primeiro depósito, se eu não me engano, era uma coisa que tinha que ser $12, uma coisa assim na Betfair. Acho que depois de R$60 só, uma coisa assim.
Que da hora. Ô, Félix, inclusive, essa quantidade de amigos aí que você iniciou, a galera ainda aposta, não aposta mais, ou alguns Só um, pararam, como que é? devia ser uns 10 ali, só um continua hoje em dia, mas também ele faz bem pouco do que ele fazia. Ele já chegou até a ter grupo, mas hoje em dia ele é uma vez ou outra também que ele faz. Até por causa também do. Agora ele toca na noite, então ele não seguiu tanto, não teve tanto tempo como eu hoje, que só trabalho de manhã e tem um pouco mais de tempo. É da hora isso daí, né, Jonas? Porque, claro, né, comunidade de apostas, pelo menos pra mim aqui, sempre foi uma coisa muito mais virtual do que pessoal, sabe? Porque é Aham. difícil você encontrar ali pessoas próximas. Eu até conto, cara, eu já contei 300 vezes essa história, mas vou comentar de novo, né? Quando eu iniciei, que eu queria contar pra todo mundo o que era apostas esportivas, lá atrás ninguém sabia, né? Também, conversei com uma pessoa e o cara falou assim pra mim, mano, tem um fulano lá do outro setor de onde eu trabalhava que o cara também faz, velho. Ele falou as mesmas coisas que você. Você tem que se conhecer. E eu conheci o cara exatamente por isso, né? E no fim das contas o cara também parou e eu fiquei sozinho. A maioria das pessoas que eu conheço faz no virtual mesmo, no físico são realmente muito poucas, assim, sabe, que eu tenho contato. Sim. E assim, Félix, eu lembro que quando eu comecei, 2017, 2018 ali, eu participava muito de uma comunidade do Facebook, que era, acho que era era do Netuno, era a Comunidade Brasileira do Trade Esportivo, era isso, Gabica? Sim, E eu sim. lembro que eu A gente publicava. se. Eu sabia quem era você por Isso que causa eu de vou lá. falar. Isso que eu vou É, falar. Eu a comecei a gente dei colocar spoiler. alguns posts lá, comecei a escrever algumas. Acho que era Ambasmarco, aí um estudo de Ambasmarco que eu fiz, foi um dos primeiros estudos que eu coloquei na comunidade, né? Em formato de post, aí o pessoal comentava e tudo mais. Aí eu lembro que eu estava, acho que em 2018, numa copinha aqui, que eu e o Gabigol a gente é da mesma cidade, né? Aí eu fui na copinha, lá tava na arquibancada lá, e aí me param. O Gabigol me parou e falou: pô, você é o Jonas lá da comunidade do Facebook? Eu falei: caramba, velho, como assim, né? E foi Mundo assim mesmo, pequeno? velho. Como É assim? verdade. E o primeiro contato, né? Você, não sei se você já trabalhava no clube ou não, eu não estava começando ainda, nem conhecia Não, o clube de não. aposta ainda. Também não, também não. Então, Quer dizer, puta, conheci o clube, mas eu não trabalhava no clube, no caso, né? puta história legal, né? Mas assim, qual que é a importância, né, daquela comunidade para mim? Na época foi aonde quem realmente queria estudar, buscar informação de como apostar da forma certa, né? De não ser só recreativo, mas tentar sim uma renda extra, aprender a vencer as casas de apostas no longo prazo. Participar dessas comunidades, pô, é um prato cheio, né? Porque tem muita informação, tem muita gente boa, tem gente também ruim que às vezes aparece, né? Tentando vender alguma coisa ou outra, enfim, mas tem muito contato com outros apostadores. E isso foi muito É. importante no meu início, né? Eu lembro também que eu participei de uma comunidade que era mais restrita, que era mais um grupo do WhatsApp, que eram apostadores do Brasil inteiro. Acho que eram 20, 25 apostadores, cada um de uma região do Brasil. Então tinha pessoal do Rio de Janeiro, tinha pessoal daqui do interior de São Paulo, da capital, tinha pessoal lá do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. E a gente estava acompanhando os estaduais, né? Então cada um era um especialista dos estaduais. Eu aqui do interior de São Paulo era especialista do Paulista A3, A2, a série B, né? Que é a quarta divisão. Aí o pessoal lá do Nordeste era especialista do pernambucano, do alagoano, enfim, sergipano. E aí cada um se ajudava com as informações. E foi ali que eu cresci, que eu ganhei visibilidade, né? Que eu comecei a registrar minhas apostas no Blogabet e ter uma visibilidade para a comunidade. Então isso foi muito importante. Conta um pouquinho, Félix, da sua participação ali no início, ou até mesmo mais recentemente, assim, né, desses canais. O que você participou lá no. Você falou um pouquinho do Telboards ali, mas você participou de algum grupo mais específico? Você chegou a comprar algum serviço no passado, ou mais recentemente, que dava acesso a uma comunidade mais exclusiva de apostadores? Você conseguiu participar desses grupos que ajudaram eventualmente você a crescer nas apostas? Cara, eu participei, eu cheguei a ser moderador daquela que tinha no Telegram, acho que o Gabigol também era do Netuno. Acho que era a comunidade brasileira, uma coisa assim. Sim. É, porque eles transferiram, né, Facebook pra lá, né? Eu acho. Eu cheguei a conhecer lá, depois de um tempo eles me botaram até como moderador, mas de grupos assim nunca fui muito. Cara, eu particularmente até na vida pessoal não tenho muita paciência para grupo. Agora que eu tô um pouco mais ali interagindo um pouco mais na galera da comunidade, porque eu diminui os grupos do WhatsApp, não participo quase nenhum, né? Porque eu também, como do pessoal no online, eu preciso ter um contato com meus clientes e alunos ali também. Então eu vou deixando meio de lado e o Telegram me ajuda, que eu consigo separar o WhatsApp do Telegram. O Telegram, então, eu participo um pouco mais. Eu participava dessa. Eu cheguei a fazer parte de um projeto do Paulo Barreto também, um tempo atrás,
que ele também tinha um grupo ali, mas era bem menos pessoas. Era o Arquibancada? Ideia Como que era o nome? Arquibancada Brasil? Arquibancada. Arquibancada, né? Era. O Paulo já participou com a gente aqui, né, Gabica? Acho que o Paulo já participou do Boteco aqui. Muito, muito bom apostador mesmo. Só para dar até um ponto aí pra galera aí de bastidor, né, cara? Eu já sei que é o Félix, apesar de a gente, primeira vez que a gente se vê, literalmente, tiver numa conversa assim, mas eu e o Félix, a gente já trocou ideia exatamente por isso, né? Agora ele até me recordou, porque eu lembro muito tempo já do Félix, acompanhando os conteúdos, a gente trocando ideia e tal, mas você sempre foi um cara mais interessado, né, Félix, de ir lá, bater um papo e tal, isso daí já era muito claro, né, de você, né, velho? Sim. Cara, é algo que eu tento trazer, tá na minha área, educação física, né? Eu sempre tento colar com pessoas que eu admiro e gosto. Igual, por exemplo, eu leio muito livro, eu gosto muito de ler biografia, pessoas que me inspiram, e até mesmo pessoas que não me inspiram, para não fazer igual eu li. Então, eu sempre tento tirar já, isso aqui não dá, isso aqui não dá. E como eu vejo muita coisa eu sou viciado em YouTube, fico vendo assim, eu tô lavando a louça, eu deixo o YouTube rolando. Então, essas lives mesmo que vocês faziam aí, às vezes eu nem sempre vejo ao vivo, por causa dos horários. Eu acordo também muito cedo. Mas eu sempre tô treinando, tô ouvindo um podcast, tô ouvindo no YouTube. Então, eu fui aprendendo muito assim. Aí, era eu ter uma bad run, não sei o que, eu voltava a estudar de novo. Falei, o que eu tô errando nisso aqui? Não sei o que. E isso me ajudou muito. Assim, questão de comunidade aí. Então, aí era por isso até que eu não participava muito de grupos assim aleatórios, para não tirar muito meu foco. Eu gostava mais da galera onde estava mais centrada. Particularmente, eu não gosto de grupo que está levando muito pro lado do clubismo. Porque, igual, por exemplo, hoje eu estava fazendo o jogo do Vasco aqui. Mas quando eu estou fazendo o jogo do Vasco ali, eu não quero saber o resultado ali. Eu quero fazer dinheiro. Já aconteceu do Vasco ter golear e tal, e eu estou saindo com prejuízo daquele jogo. Então, para mim, eu consigo separar bem, apesar de ser um pouco fanático, eu consigo separar bem o profissional do clubismo. Então, eu tento colocar o lugar onde a galera realmente está falando de apostas. Isso é massa demais, e até trazendo um relato aqui breve meu, já que o Jonas também mencionou aí sobre comunidades, Félix falou sobre a comunidade brasileira. Para quem pegou essa, depois você comenta aqui embaixo. Pô, eu tava lá no Facebook da comunidade brasileira, porque realmente era um grupo muito bom. Uma pena que, obviamente, tudo termina, né, e é natural. Mas assim, eu tive uma sorte, né, de inicialmente, isso antes do clube e tudo mais, antes de viver de aposta esportiva e tudo mais, eu ter entrado, né, e até ligado com o clube na época, né, era o, cara, antes do Discord, toda vez eu esqueço o nome, cara, que faz muito tempo, mas enfim, era um aplicativo também de conversa igualzinho o Discord, que era um grupo, onde a gente entrava lá e fazia os jogos juntos, e de lá nasceu um grupo fechado, né, que foi o Clube do Red, que a gente ficou muito tempo por lá. Que aí, primeiro, foram com pessoas que não criavam conteúdo, nada do tipo, galera que eu conheci lá, que a gente fazia jogo junto, falou, cara, vamos fazer um grupo, vamos começar a combinar, tudo mais, e o negócio foi crescendo, e aí depois, por exemplo, vários criadores de conteúdos entraram lá, por exemplo, o Theo, o Felipe, o PC, na época, que fazia muito, eu acho que a galera das antigas vai lembrar, e foi um grupo que a gente crescia demais, mano, porque além da gente fazer os jogos junto, que a gente, no TeamSpeak, lembrei o nome, minha cabeça tem hora que não funciona bem, mas enfim, além de a gente fazer os jogos no TeamSpeak, a gente fazia agenda, tal, maior bonitinho, a gente depois debatia tudo que passou no dia lá no grupo do WhatsApp. Cara, e era muito bom mesmo, isso porque depois ali eu já estava fazendo a transição para viver de trade e tudo mais, e assim, foi uma experiência muito fera, muito da hora mesmo, e muitos caras de lá, né, acabaram vindo a viver, ou pelo menos ter uma renda extra aí, mais, vamos dizer assim, fixa, né, entre aspas, isso. Então, cara, a importância de você ter esse contato de grupo é muito grande, só que eu concordo com o que o Félix falou, né, ser às vezes talvez uma coisinha ali mais fechada e você encostar nos caras que você tá vendo que estão querendo aprender, sabe, independente se o cara sabe ou não, né. Mas a gente dá pra perceber quando o cara quer aprender, o cara só quer pegar alguma coisinha ali e ir embora, né, velho? Eu acho que é muito importante também a gente pontuar, né, que, pô, naquela época, lá, 2018, 2019, até talvez um pouquinho depois da pandemia, a gente tinha um outro mundo das apostas, né? Muita gente começou pelo trading esportivo, pela Betfair. Eu mesmo comecei pela Betfair, depois mudei para apostas esportivas. O Félix também começou, o Gabigol começou. Então, assim,
Hoje em dia é totalmente o contrário. O pessoal entra mais pela casa de aposta, até pela quantidade de casa de aposta que tem agora com a regulamentação das bets, e eventualmente um ou outro migra para Betfair, né? Eu tenho pelo menos essa percepção. E qual que é o problema disso? Hoje em dia a gente tem muita afiliação rolando, né? Então tem muito influenciador, muita gente vendendo grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, enfim, que muitas vezes é um grupo gratuito, só que é um grupo que. Qual que é o único objetivo desse grupo? Vender link de casa de aposta, para a pessoa criar conta e gerar lucro para o influenciador, né? Basicamente, esse é o objetivo. Então, o conteúdo que ele coloca lá não é um conteúdo de qualidade, é um conteúdo para atrair, fisgar o apostador ali, a pessoa que não tem conta ainda, e o cara criar conta e o cara ganhar dinheiro. Tem muito disso hoje em dia, né? Que acho que entra um pouco do que o Félix falou, que esses grupos aí não agregam nada para quem realmente está interessado em ganhar dinheiro. Você vai entrar naquele grupo lá, num grupo desse aí, você vai ficar perdido, você vai querer sair no dia seguinte, vai ficar no máximo em algumas horas e vai ver que não é para você. Mas aí tá também o que o Gabica falou, né? A importância de colar e estar junto de quem realmente cria conteúdo de qualidade. Tem muitos apostadores aí na comunidade que criam conteúdo bom, que realmente mostram o lado real das apostas esportivas, a questão do jogo responsável, gestão de banca, aposta de valor. E essas pessoas, por mais que também tenham um vínculo com a afiliação, porque não tem também como você criar conteúdo de graça para as pessoas, né? Você tem que tirar, de alguma forma, essa renda, esse dinheiro, e só que também você consegue também entregar conteúdo de qualidade, que é o que o Clube da Aposta faz. Ele também trabalha com afiliação. Se você entrar lá no nosso grupo, você vai ver o link lá da Casa de Aposta para criar conta. Mas a gente entrega um conteúdo que, são projetos realmente lucrativos. A gente entrega conteúdo no YouTube também ensinando o pessoal a apostar. Tem curso gratuito, tanto para as apostas esportivas quanto para o trading esportivo. Então, acho que o importante é saber filtrar, né, Gabica e Félix? Saber filtrar e tá dentro de realmente quem entende. Você tem alguma dica, assim, Félix, para o pessoal que está começando? Como identificar se o cara é bom, se não é? Você já deve ter caído muito grupo ruim aí, como você mencionou, né? Que você sempre focou nos que são bons, do pessoal que é bom. Você tem alguma dica pessoal nesse sentido? Acho que a dica é você passar uns dias ali no grupo. Normalmente, por exemplo, a galera que tem no grupo gratuito e o pago. Dá uma olhada um pouco no gratuito e tenta rodar um pouco a internet, pesquisar o cara. E nesse grupo também ver a sequência e entender também que tem gente que tem sequência ruim, né? Que tem a galera que entra hoje no seu grupo, aí você pegou um dia ruim, porque você já julga o cara naquele dia. O cara às vezes vem uma sequência boa, acho que isso, colar e ver qual a intenção do cara também, né? Se o cara só não quer vender. E o principal que eu falo também, ver se é o seu método. É igual, por exemplo, eu já tentei seguir várias pessoas, hoje eu tenho alternado mercados, mas o meu mercado principal é de gols. Então, eu mesmo hoje, eu não sigo ninguém, por exemplo, para gols. Eu tento ver mercados diferentes, igual o Stefano está fazendo mercado alternativo. Eu já vinha fazendo chutes a gol apenas. Eu tô aprendendo demais com ele, a questão de chutes, essas coisas. Então, e quanto tempo que eu tô seguindo ele ali e olhando primeiro para mim depois ter um ponto que não tem como a galera também às vezes entra num grupo 2, 3 dias e já tira a conclusão da pessoa. É igual como eu falo no emprego, né? Você vai dar emprego a uma pessoa, em 3 dias você já sabe se a pessoa é boa ou ruim, como? Não tem como, né? Deixa eu fazer uma pergunta pro Félix. Ô, Félix, se hoje você encara as apostas de uma forma mais profissional, correto? Sim, sim. Mesmo você sendo um cara que tem o seu trabalho aí como personal e tal. E como que é, principalmente pra galera aí que tá vendo, que obviamente vai se identificar com você, né? Que não tem 100% do tempo voltado para isso. Como que você faz a tua rotina aí? E como que você leva essas duas coisas, que é família, trabalho e também as apostas esportivas, mano? Então, no início, eu trabalhava na padaria do meu pai e eu ficava no caixa. Então, eu ficava com o computador e a TV na minha frente. Então, eu sempre tive um pouco mais de liberdade. A padaria dos meus pais e tal. E foi aí que eu assinava. Na época, eu tinha aquele Sport Zone para ver jogo no computador ali. Sim. Aí, depois começou a lançar esses aplicativos Disney e tal. Aí, eu comecei a botar lá na padaria mesmo. E como eu passava, às vezes, o dia todo na padaria, de 7 às 7, eu chegava às 7 também, 7 da noite. Eu ficava o dia inteiro ali vendo jogo, Champions. Já tive várias forradas querendo gritar ali no caixa ali e atendendo. Então sempre foi assim. Aí depois quando eu passei quando eu me formei, eu logo de cara já passei a trabalhar de manhã, que já era meu objetivo.
Hoje eu pego na academia às 5h30 da manhã. Aí eu 10 horas já tô liberado. Aí eu tenho meus horários personais que eu vou encaixando no horário que não tem jogo. Ou então no jogo que eu não quero ver, ou quando o aluno mesmo não tem como tirar, eu tento fazer isso aí. E eu sempre encarei desde o início como renda extra. Eu nunca quis comparar a minha banca, por exemplo, a minha banca com a do Theo, que está lá há anos, construiu aquela banca, a condição financeira que ele tem com a minha. Eu sempre desde o início quis fazer como renda extra. No início eu falava até para mim tomar minha cerveja no final de semana. Eu sempre encarei para fazer isso. Se eu fizesse aqui como renda extra, não mexer no meu salário, para mim já está ótimo. Então, desde o início sempre foi muito pé no chão assim, não ligo de não subir stake. Eu tô desde 2019, agora em 2026 eu tenho começado a subir um pouco mais as stakes. Mas eu tô desde o início praticamente com a mesma stake. Pouquinho, uma vez eu depositava assim, meu aporte era de 20 a 50 reais para crescer. Isso quando eu fazia aporte. Já fiquei 6 meses sem depositar nada, com o mesmo ali, sacando. Já botei objetivo, já teve dia de eu ter um lucro de 10 reais, só para ter a sensação de sacar os 10 reais e sacava. Então, desde o início, fui muito pé no chão quanto a isso. E quanto tempo, Félix, você demorou assim, pô, lá 2018, 2019 você começou, demorou quanto tempo ali para você realmente virar a chavinha? Porque no começo é sempre difícil, né? Pô, a gente acertar a mão logo de cara. Foi rápido assim para você conseguir ter consistência no mercado? Ou até hoje você tem dificuldade? Você demorou muito para atingir esse objetivo seu aí de ter como uma renda extra as apostas esportivas? Acho que foi a terceira vez que eu quebrei a banca, mas foi assim, eu sempre quebrei, nunca fazendo cagado, Loucura. sempre tentando fazer normalzinho. Aí eu parei, desculpa, tô meio gripado. Aí eu parei e falei, cara, preciso dar uma estudada melhor. Aí fiz o curso todo, aí comecei a trabalhar o mercado de gols. Eu misturava muito o mercado. Uma hora eu estava no Gols, uma hora eu ia para Vitória. Aí comecei a fazer lei. Quando eu foquei mais no mercado de gols e não fazer tantos jogos ao mesmo tempo, não fazer tantas entradas ao mesmo tempo, foi onde eu comecei a ver, começou a fluir. Começou a fluir aos poucos ali. E aí, estou até hoje praticamente no mercado de gols e agora que eu estou colocando mais o mercado de chutes mais comigo também. Então foi mais... E eu tentei nunca embolar muito o mercado. Acho que no início eu fazia muito. Uma hora eu estava em back, uma hora eu estava em lei, dupla, misturava um monte de mercado. No final do dia, eu nunca fui assim de ficar muito prejuízo. Só que eu trocava muito com o mercado. Trocava muito. Uhum. Começava o mês com 100 reais de banca. Quanto que eu terminei no final do mês? A 110 ou 98. Eu ficava muito assim. Eu fiquei muito tempo só trocando. Daí quebrar a banca foi mais no início. Quando eu ameaçava, eu subia stake. Nunca foi de fazer lambança no mês, não. Mas eu fiquei muito tempo, pelo menos 2 anos, trocando com o mercado. Ela falava, cara, preciso parar isso aqui. Porque eu ficava, às vezes, o dia inteiro fazendo jogo e chegava no final do dia mesmo lucro. Mesmo saldo. Caraca, da hora. Ô Félix, em relação aí à sua metodologia de overs, quer trocar uma ideia e passar pro pessoal aí mais ou menos como que você faz? Eu vejo bastante você lá na comunidade falando lá sobre os jogos over, né? Tem uma leitura muito boa, inclusive. Sim. Cara, eu peguei um pouco do cheira gol que o Theo mandava. Então, Muito eu bom. sempre fui muito sim. Aí consegui equilibrar um pouco a odd. Hoje eu pego acima de 60 e 70. Nunca fui de pegar odd abaixo disso. Aí eu vou muito no HT, separo os jogos mais ou menos que eu quero fazer. E assim, outra coisa que me ajudou muito é conhecimento das equipes, jogo que eu quero assistir. É igual a gente bota a pilha lá quando o cara tá fazendo jogo no Iraque. Cara, você pode falar comigo que lá é a mina de ouro. Eu só vou ver se eu gostar do campeonato. É igual quando no início eu tinha muito preconceito com a Bundesliga 2. Até eu falava, lá é bom, mas eu falei, cara, não vou acordar cedo para a segunda divisão alemã. Só que eu comecei a ver, eu gostei do campeonato. Então, eu sempre procurei ver jogo que eu gosto de assistir. Então, comecei a ter a leitura. E eu comecei a ver, não é só a finalização, comecei a observar o jogo, é leitura. E eu acho que me ajudou muito, que desde 2007, 2008, eu vou em São Januário assistir o jogo do Vasco. Então, sempre que eu tô lá, eu sempre fui aquele cara de não tirar o olho do campo. Então, essa leitura, acho que assistir pessoalmente, me ajudou muito. Então, me ajuda a leitura. Hoje eu praticamente trabalho over HT. Aí, quando eu tomo head no HT, normalmente, ou eu dobro ou boto a mesma stake no over e meio, por exemplo, mas se eu ver que o jogo, sentindo que o jogo vai fazer, e over limite. Praticamente só faço isso só. E às vezes eu faço 1 ou 2 entradas no jogo, antes eu fazia muito mais. Tentar buscar over 3,5, over 4,5. Já no PSG Bayern, por exemplo, foi 5-4, eu peguei só 2 gols. Para mim já foi suficiente.
Muito bom. E assim, então é mais live que você faz, né? Ou você também Sim. faz um pouco de pré-live? Chegou a se aventurar no pré-live ou só no live mesmo? Então, agora eu tenho feito mais pré também, porque como eu tenho trabalhado no mercado de chute, de ambas, eu tenho feito os dois. Aí eu separei minha banca. Eu deixo uma banca na 365 e outra hoje eu deixo na bolsa. Eu não uso mais o Betfair, não. Estou usando só a bolsa. Aí como eu praticamente eu só assisto futebol, eu deixo 90% das entradas no ao vivo. Mas o pré-live também eu tenho começado, principalmente no mercado de chute. Algo que eu não sou bom, eu falo, é no back. Tento não fazer muito a favor de vitória. Cara, é incrível como eu não consigo ter uma leitura boa, seja no ao vivo, seja no pré-live. Eu entrar, é mais fácil o cara entrar ao contrário de mim. Cara, e às vezes acontece, né? É normal, é natural. Mas você vê, o da hora que, pô, você contou essa trajetória aqui pra nós, né? E dá pra perceber que realmente, né? Ele foi galgando ali, procurando, buscando, até encontrar de fato o caminho dele, mesmo tendo acesso a outras coisas, né? Buscar fazer exatamente o que ele é melhor, né? Eu E eu acho que achei isso é muito curioso. importante, né, Gabica? Porque, por exemplo, desculpa Não, interromper, mas assim, se você faz de tudo, muito provavelmente você não vai fazer nada bom, assim, é, né? Mas se você Sim. foca em alguma coisa, por exemplo, eu foquei nos campeonatos aqui regionais, que eu tinha mais informação e tal, e consegui também mercado de várzea, vamos dizer assim. Consegui deslanchar. O Félix, mercado de gols. O Gabica também, provavelmente teve aquele mercado ali que ele se especializou mais. Então, acho que isso é uma coisa legal para a gente falar para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Principalmente quem está começando. É legal testar bastante coisa no começo. Acho que no começo tem que testar, sim, bastante coisa. Mas, eventualmente, depois de alguns meses testando, você vê o que está dando mais certo e focar naquilo, porque ser especialista é o que vai realmente te fazer ganhar dinheiro aqui nas apostas esportivas. Não adianta nada você querer trabalhar todos os campeonatos, trabalhar todos os mercados, que não vai dar certo, né? A chance de você Ô, quebrar é muito Félix, maior, né? e linkando isso daí que a gente está falando com comunidade, né? Porque comunidade a gente realmente acaba juntando diversos perfis de apostadores, né? Vai ter Uhum. trader lá, vai ter o apostador do pré-live, vai ter o apostador do live, aí vai ter o cara que é especialista no handicap asiático, por exemplo, vai ter o cara do over, vai ter o cara dos escanteios e por aí vai. Duas perguntas para você. Você já teve alguma experiência negativa em relação a isso, de talvez ter visto ali, sei lá, um cara numa comunidade ali, que o cara tá falando muito sobre um determinado mercado, e você foi lá e acabou testando e não deu bom? E o lado inverso também, né? O lado positivo, cara, pô, exemplo, né? Eu peguei esse método de gols, eu vi um cara fazendo, fui lá, troquei, bati um papo com ele e acabou sendo um método lucrativo para mim. Conta aí para nós se você já teve alguma dessas experiências. Eu acho que o pouco que eu tive assim, de tentar, até em alguns grupos, foi escanteio. Eu já tentei tudo, já pesquisei leitura, assisti vídeos. Lembro que eu passei uma vez o dia inteiro vendo vídeo sobre escanteios. E quando eu fui fazer, cara, não consigo nem por nada. No pré-live, às vezes eu até consigo. Por exemplo, fazer, sei lá, uma dupla. Flamengo empate mais 6 escanteios. Assim ainda consegui ainda pegar uma coisa. Agora no ao vivo, era coisa do escanteio tá toda hora. Eu tentar entrar, parar, não ter mais ataque. Eu acho que foi mais isso que eu tentei. Outro que eu tentei um pouquinho. Antes mesmo, acho que você teve esse projeto, mas eu tentei com o Draco, Leia Zebra. Eu fluí um pouquinho, mas eu troquei muito com o mercado também. Já tive o lucro de 2, 3 dias, no terceiro, quarto dia entregava o lucro. E esse também é o Lei 01 tem fluído muito mais para mim ultimamente. Eu faço até lei 1 a 1 do que tem conseguindo nisso do que o Lei a Zebra, que eu já tentei também, não consegui. E Boa. assim, positivo, assim, não teve nenhuma experiência, assim, de um cara, mano, isso aqui tá, sei lá, trabalhar, sei lá, tal mercado aqui tá bom. Aí você foi lá, trocou uma ideia com o cara, testou, nunca aconteceu. Não, o que eu me lembro, o que me ajudou muito no gols de início foi ter seguido o Theo. Acho que o mercado de gols ali Sim. foi basicamente seguindo ele. Porque, assim, eu nunca passei de nenhum grupo pago ou que mandava sinais. Eu Uhum. sempre tentava um que me ajudava com a leitura. Que alguém estivesse acompanhando o jogo junto e o cara falar, sei lá, o Bilbao tá pressionando aqui. Aí eu ia lá, olhava o gráfico, olhava um pouco o jogo. Isso me ajudou um pouco, mas eu nunca fui nem muito de copiar chip, mas eu gostava sempre de estar em grupo que o cara tem a mesma leitura que eu. Ele tá aberto o jogo aqui. Então, o que me ajudou muito foi no mercado de gols foi o grupo do Theo.
Massa demais. Até para trazer para o pessoal, né? Às vezes o pessoal não pegou essa época do Theo, tá? Mas o que o Theo basicamente fazia, eu também tive um Telegram onde eu passava bastante leitura, Você né? também. Falava de bola Eu parada, segui lá também. tal. Falava de over também, né? Uma época eu fazia mais over. E falava dos lays também. E os backs. Mas, assim, basicamente o Theo tinha um grupo, né? Onde ele realmente trazia ali uma leitura do que estava passando, né? Que é o famoso cheiro de gol que o Félix mencionou aí. Que ele pegava ali, tava vendo o jogo e ele indicava, cara, isso aqui tá cheirando gol, tal. Aí, pô, vou entrar no over 2,5, vou entrar no over à frente, no over limite, então, que realmente é uma coisa que ajuda bastante, né, velho? Eu lembro de uma vez seguindo você, não sei, algum jogo que você falou assim, tá? Ou, não sei se era no Atlético Madrid, um gol que você tomou. Você falou assim, pô, tá a pressão do time, eu tava vendo o jogo. Aí eu olhei e falei assim, não, eu vou no mercado de gols. Eu tomei com medo. Aí eu acabei de entrar, você tomou gol, e você botou lá no grupo que tinha levado o gol. Falei, minha leitura bateu o aqui, mas eu vi minha casa de gols. Mas, ó, vou te falar, essa parada aí de ter o grupo aí é tenso, né? Que você nunca Sim, sabe ali o cara vai entrar ali, né? A gestão que o cara vai ter, né? Por isso eu acho que essa parte é importante de você ter um grupo mais fechadinho, né? E esse foi também um dos motivos que eu dou uma evitada disso, né? Que eu acho que é difícil pro cara, porque às vezes o que me incomodava é que às vezes eu fechava até a posição, né? sim. Não tomava o gol, né? O cara tomava, porque até o momento de eu escrever, né? O que vai acontecer e eu tomar uma ação, primeiro eu acabo tomando uma ação, né? Eu protejo meu dinheiro, né? E é Sim. fogo, porque futebol é uma parada muito rápida, né? Às vezes um contra-ataque, tudo acontece, né? Seja do lado positivo, seja do lado negativo, é fogo. É igual quando eu E, tava no grupo, eu não falava de lei, porque até você explicar no cara o que era lei, ou falar que você saiu do mercado, saiu, fechou, cara. Você ia, durante o jogo você ia ter que explicar no cara o que era, não ia dar. Exatamente. e o Félix, você comentou, né, que você grande foco ali no ao vivo, no trading, no mercado de gols. Só que você comentou também que você está fazendo agora mercado de finalizações, chutes, né? Sim. Seguindo também um pouquinho lá do Stefano. Vamos falar um pouquinho agora da comunidade lá do Telegram, que a gente tem. E Sim. eu queria saber, assim, quais grupos você segue lá na comunidade? Primeiramente, quais grupos você segue? E se você participa também do resenha? Qual que é a sua participação maior na comunidade atualmente? O reserva eu participo direto ali. Ontem mesmo estou direto ali, às vezes no topo ali escrevendo. Ajuda. Até que a galera ali tá mais. Ultimamente estão um pouco mais profissionais, né? Que tem hora que a galera fica surtada. Mas eu participo mais do mercado alternativo, do Stefano. Cara, acho que eu tenho olhado os projetos do Gabica. Eu tava acompanhando o Lei 01, agora ele tá fazendo o outro ali de gol, né? Escadinha, né? Escadinha. Nesse carinho. Acho que é o que eu acompanho mais, mas o que basicamente eu olho o mercado alternativo. Porque normalmente eu também faço igual o Stefano. Eu faço a entrada, às vezes, um dia antes, aí depois eu vou olhar. Ontem mesmo, antes dele, teve 3 que ele mandou. Uma foi na Lazio Inter e no Jacuipense e Palmeiras, que ele mandou menos chute. Eu já tinha feito aquela entrada antes dele mandar. Então, a Não estava com a leitura que ele leitura está tendo errada. ali, Você tá usando as entradas dele para aprender como fazer entradas de valor. É isso, sim. basicamente, né? Porque isso foi até um amigo meu desse das antigas que falou comigo. Que ele parou com o mercado de gols. Aí ele falou, cara, você tem uma leitura boa de gols, por que você não olha para chutes? Aí eu não olhava. Aí eu comecei a olhar de um tempo para cá. Comecei a olhar e eu vi que comecei a acertar. E ultimamente eu tenho feito até mais entradas em chutes e tem me ajudado no gol, porque o mercado de gols é aquilo, né? Tem dia que você pega. Eu já peguei 2 vezes, 2 sequências de 19 brindes. Só que eu já peguei sequência também 2 vezes de R$ 11 seguidos. Então Sim. o mercado de gols ele oscila muito, né? Então eu sempre tentei buscar algo, não para fazer uma proteção, mas para uso alternativo. Se o mercado, qual eu tentava? O mercado de gols desde o início sempre foi meu carro-chefe do que eu trabalho. Mas eu sempre tentei olhar outras coisas. Eu tentei o escanteio, tentei back HT, então, nossa, o que eu tomava de gol no back HT é impressionante. Hoje eu não olho nem a odd pode estar 10 por favorito, que eu não olho o back HT. Então eu sempre tentava olhar um que também era um escape. Hoje o mercado de gol não tá bom. Vou tentar olhar aqui. Ou então um jogo que. É igual, por exemplo, eu odeio o time do Getafe. Eu falo que eles. Eu até estava brincando com o Stefano nesses dias. Eu falei, o Getafe odeia a palavra futebol. Aí eu comecei a trabalhar o undershoot no Getafe. Começou a fluir. Hoje o Getafe é um dos meus preferidos de chute. Você viu, ontem mesmo no Mallorca e Getafe. Ficou 3-1 Getafe. Não, Getafe. Mesmo assim, o chute da gol bateu.
deu menos 7,5. Então comecei a eu trazer as coisas assim, outros mercados para mim e não ficar preso só no mercado. Porque, como vocês falaram, as apostas, o mercado evoluíram muito. Se a gente fosse ficar mesmo, acho que nem o Netuno, acho que nem o Theo, acho que nem todo mundo estava atrás, trabalha hoje, mesma coisa que trabalhava anos atrás. Né? E muita galera também não entende isso, né? Pô, massa, e é legal essa visão sua, porque é um meio pro fim, né, cara? É um meio pro fim, tá muito linkado, né? Porque você trabalha no mercado de gol, você vai analisar aquele time que vai, se ele vai fazer gol ou não, se vai ser over ou under, naturalmente, né? Vai entrar dentro dessa leitura, né? Quantidade de finalizações, chutes no Sim. gol, chutes pra fora, então, acho que você puxou bem, né? Puxou bem uma ideia aí, né? Que É igual você estudar a equipe. Eu vejo todo jogo do meu time, que é o Vasco. Eu não imaginava que era um time que dava tantos chutes a gols. Aí eu fui ver esses dias, acho um jogo normal, esse Januário, o Vasco tinha dado quase 30 finalizações. Falei, caramba. Caraca. Eu não tô reparando nisso. Aí eu comecei a olhar. Aí eu começo hoje a me embasar nisso, né? E isso tem me ajudado. Pô, você tá dando tanto chute, vai sair gol. Aí, por exemplo, pra mim, os melhores times que tem para ambas marcas é o Vasco. Sempre vai fazer, mas vai tomar, isso é certo. Então, de tanto acompanhando. E a outra coisa que eu falo, galera, eu não gosto de acompanhar só a liga. Eu acompanho o time. É igual na Escócia. Eu sempre acompanho o Celtic Rangers, sempre. Mas eu não paro para ver o Motherwell e o Hearts, que agora estão. O Hearts tá até brigando pelo título. Mas eu sempre vou nas equipes, e não só a liga, igual Portugal. Pô, eu não vou parar aqui hoje, quinta-feira, para assistir Rio Ave e Penafiel. Então, eu sempre acompanhei Porto, Benfica, Sport. Então, de sempre repetir as equipes, eu já sei meio que o padrão. Eu sei que essa aqui vai para pressão. Igual o Atlético de Madrid, a gente sabe que final do jogo, se estiver perdendo aquela loucura, um monte de escanteio, começa aquela pressão do Simeone. E, cara, isso daí é da hora que você falou aí no final, até para passar pro Jonas aqui, porque era uma coisa que eu sempre defendi, velho. Várias vezes as pessoas me perguntavam assim, pô, você acompanha o campeonato dinamarquês? Sim, não. Por Sim, quê? Porque se for o jogo do Copenhague ou do Midtjylland, por exemplo, provavelmente eu vou estar lá. Agora, eu né? faço muitos Se dois. for um Aarhus, AGF, Aalborg. Aalborg, cara, Viborg, aí vai ser difícil, a não ser que eles joguem contra o Copenhague. Sim. Eu prefiro também sempre separar por time. Eu acho Eu que lembro faz a mais época que eu fazia sentido. muito na Austrália, um time que era. Cara, agora me fugiu. Perth Glory, uma coisa assim. Perth É, Glory. é esse mesmo. Teve uma época lá que eu começava o sábado, o jogo deles era 7, 8 da manhã, cara, eu peguei muito win no time ali, pra gols ali deles ali. Depois começaram, acho que comecei ele ficar famoso, as vozes começaram a amassar muito. Aí eu parei de acompanhar, mas eu fiz muitos jogos deles. E era o único jogo do campeonato australiano que eu acompanhava. Boa. E acho que é importante também destacar um pouquinho aqui, né, esse projeto que o Félix segue lá na comunidade, que é o projeto do Stefano. O Stefano, outro criador de conteúdo, outro apostador aqui do clube, que é o do mercados alternativos, né, que basicamente são tips, dicas de apostas em finalizações, não só em under, mas tem over, tem chutes a gol, também tem um pouco de faltas. É basicamente um mercado de estatística. E, cara, é um mercado que está dando muito, mas muito retorno. Se a gente pegar, acho que no mês passado, em abril, o Stefano fechou esse projeto aí com 51 unidades positivas, né? Então, sei lá, se apostasse R$10 em todas as entradas que ele colocou lá no grupo, no Telegram, o lucro no mês passado seria de R$510, né? Você multiplica R$10 por sua stake, pelo valor das unidades, 51, daria R$510. R$100 por entrada, R$5.100 de lucro. Inclusive, teve vários depoimentos ali do pessoal no resenha, né, comentando: ô, Stefano, muito obrigado, resultado absurdo, consegui pagar algumas contas aqui do mês com as suas dicas. E, cara, realmente está muito, muito, muito absurdo esse resultado do Stefano. Inclusive, queria parabenizar ele aqui, né? Ele não está presente aqui no nosso bate-papo, mas está sendo um dos carros-chefes lá da comunidade gratuita do Telegram, né? Não tem só esse projeto, mas está sendo um projeto de destaque desde o início ali, né? Desde sempre o Stefano entregando um resultado muito bom. E não só entregar resultado, ensinar a apostar, né? O Félix, acho que é um exemplo claro aí, que ele segue lá as tips, e como o Félix já mencionou, ele está conseguindo identificar como o Stefano está analisando os jogos para fazer as apostas até com antecedência do Stefano, né? Acho que isso que é o mais legal também. Não é só seguir a tip, é você entender como os profissionais trabalham, como as pessoas buscam essas apostas de valor, essas horas de valor, que é difícil encontrar no mercado,
e encontrar esses padrões para tentar replicar também, né? Para você tentar evoluir como apostador e fazer as coisas por conta própria, não depender de outros apostadores para estar fazendo as suas apostas. Por exemplo, se eu quiser só seguir o Stefano, seguir os projetos da comunidade, pode seguir, não tem problema nenhum. Mas às vezes a gente vai mandar uma tip, você não vai estar online na hora, a odd vai cair, às vezes você não vai estar podendo acompanhar num final de semana. Se você consegue fazer as coisas por conta própria, você consegue apostar sem depender de grupos, sem depender de outras pessoas, né? Acho que isso que é o mais legal também da nossa comunidade, né, Gabi? Que a gente ensinar as pessoas como apostar com os nossos conteúdos e com os projetos que a gente toca também, né? Exatamente. A ideia é sempre tentar passar mais um ensinamento do que propriamente, então, não sendo uma crítica, mas sendo uma crítica como a maioria dos outros grupos, né? Que vai passar a tip, mas não vai explicar exatamente os motivos, as razões de fazer aquilo, a ponto, né, de chegar com que as pessoas que acompanhem consigam andar com as próprias pernas, né? Que essa é a nossa ideia, né? Que é uma comunidade que, obviamente, a gente vai trocar ideia, vai bater papo, né? Assim como acontece bastante lá no Resenha, mas que essas pessoas evoluam também por si só, né? Pega esse conhecimento, leva pro que é melhor, né? Não necessariamente precisa fazer igual, né? Não, acho que cada um tem a sua forma de fazer as coisas, mas que o importante é ser lucrativo no final, né, velho? Exatamente. E falando em lucrativo, eu queria perguntar para o Félix se ele já foi limitado em alguma casa de aposta. Não, já passou por esse problema ou não, Félix? Só na Betano. Na Betano. É. Acho que para quem não sabe, né? Vamos só explicar para quem não sabe o que é limitação. Basicamente, as casas recreativas, tá nos termos e condições dela que o objetivo é recreativo. Então, se você começar a lucrar com consistência na casa, ela vai lá e corta você. Não é que ela corta, ela vai falar assim, você só pode apostar agora R$5 nesse mercado que você estava sendo lucrativo. Então, antes você estava apostando 50, 100 reais, 500 reais no mercado por aposta, ela vai falar assim, agora você só pode apostar 5. Ou seja, é basicamente um convite para se retirar da casa, né? Eu acho isso um ponto meio que errado das casas, porque quando o cara está perdendo dinheiro, a casa deixa, ela deixa lá, pode perder que a gente está ganhando. Mas quando o cara começa a ganhar um pouquinho, já vai lá e corta. Isso é um padrão de todas as casas praticamente, né? Só a Betfair Exchange, que a gente não tem esse problema, ou também nas bolsas de apostas, né? Que a gente aposta contra outros apostadores, mas aí o pessoal sempre fala, então por que você não aposta só na Betfair Exchange? Porque na Betfair Exchange você não vai encontrar os mercados alternativos, você não vai encontrar, por exemplo, uma liquidez boa no mercado de várzea, dos campeonatos regionais do Brasil, você não vai encontrar apostas em escanteios, por exemplo, né, que o pessoal tem muita metodologia em escanteio também, enfim, outras linhas de gols em campeonatos de menos conhecidos. Então não tem tanto essa variedade que uma casa de aposta recreativa oferece. Então tem esses dois lados da balança, né? Mas queria saber a opinião de você, Félix. O que você acha aí da questão da limitação? Acho que é um tema polêmico, acho que é importante a gente mencionar aqui também para quem segue a gente lá na comunidade. Eu acho totalmente errado, porque na hora que tá ganhando, na hora que eles estão ganhando, tá bom, né? Ele oferece até giro grátis para você, um monte de coisa para te manter ali. Aí você começa... na Betano, quando eu fui limitado, foi 3 entradas apenas. A gente fez... Era eu e aquele... Não sei se vocês conhecem também, o Frederico Matos, lá de Goiás. Esse eu não conheço. Não conheço também, não. Eu e o Matos, a gente fez... Ele estudava muito tênis. Então a gente fez um aporte ali para... Acho que 3 vitórias. Foi 3 jogos separados que ele conhecia, a gente botou um dinheiro alto. Deu 3 green. Quando ele foi voltar na casa, não estava deixando apostar mais de 40, 50 reais. Deve uns 3, 4 anos já. Também nunca mais nem abri a conta no Betano lá para ver como é que ficou e tal. É o Matos dos Dados? Esse daí? Ah, sim. Lembro dele também da comunidade. Sim. Da hora. Caramba, foi muito rápido. Foi 3 entradas. Foi muito rápido. Hoje em dia... alto, mas foi loucura ali. Às vezes não dá nem lucro, né? Porque assim, a casa de aposta, ela pega pelo padrão. Então, por exemplo, se você pega uma odd errada, se você pega uma odd errada, já era. Ela já identifica que você pegou uma odd errada e fala, cara, bota já o alerta nesse apostador, nessa conta aqui, que provavelmente o cara já tá sabendo o que tá fazendo. Aí você pega outra odd errada, confirma e já limita você. Às vezes você nem lucrou na casa e isso é complicado. Mas aí também a gente entra um ponto que fazer, né? Cara, basicamente é você tentar focar em mercados igual do trading esportivo. Acho que o trading esportivo é uma boa porta de entrada para quem tem esse problema da limitação, para conhecer um pouco mais sobre o mercado, como funciona a questão da Betfair, do back, do lay, né?
a questão da liquidez dos jogos, os principais campeonatos grandes ali que tem muito dinheiro rolando, de apostar contra outros apostadores, né, Gabi? Acho que você pode falar um pouquinho melhor quanto a isso, porque quando você começa a ser limitado, cara, não tem para onde correr, porque é muito chato ficar indo atrás de pessoas para você ficar criando conta, ainda mais depois da regulamentação, que a gente tem questão do reconhecimento facial, só dá para sacar, só consegue depositar e sacar pelo CPF da pessoa, que antigamente tinha muito isso, né, de você criar conta em nome de parente, amigo. Eu mesmo, lá, quando eu comecei, eu limitei muita conta, e eu sempre ia atrás de um amigo, um parente, para continuar apostando, só que hoje em dia tá muito mais complicado por causa da regulamentação isso, e acho que uma das alternativas é partir para métodos mais de trading esportivo, né, Gabica? Sempre uma alternativa, assim, eu até defendo que a maioria dos apostadores teria que ter essa experiência no trading por algum momento, até para conseguir compreender, né, o que é uma movimentação de odd, né, o que é uma questão também de valor justo, que naturalmente, né, às vezes a galera, por exemplo, trabalha com cash out em casa de apostas e tal, e acaba não percebendo, né, que talvez aquele valor ali que o cara tá retirando não é o valor realmente correto, né. Então, eu acredito que além, né, dessa questão da limitação, acho que no fato do aprendizado mesmo, de ter aquela vivência também seria importante, né? Não defendendo minha camisa, tá? Mas eu acredito que seria importante. Eu acho que a maioria das pessoas que eu troquei ideia, que eu tentei explicar, e quando eu expliquei pelo aspecto assim de odds ali, pelo trading, sempre foi um caminho mais fácil, que eu acho que, na minha visão, a pessoa já saiu um pouco mais entendida, sabe? Então, acho que vale a pena nas duas frentes, né? Na questão de evitar a limitação, mas também de ter esse aprendizado, ter essa vivência aí. Eu acho engraçado que eles não colocam limite de perca, né? Por exemplo, os contos que perdem em milhões a gente não sabe, e se o cara continuar com conta lá, eles deixam até o final, né? Mas se o cara ganhar, eles limitam. Até bastante gente achou que com a regulamentação aqui no Brasil viria, né? Uma proibição, né, dessa questão da limitação. Quem sabe, né? No futuro isso daí aconteça, né? Apesar de eu honestamente achar que vai ser muito difícil de Eu acho acontecer. difícil. Mas existem já pessoas, né, que vai atrás de advogado, né? Sim. Vai na justiça, que obviamente na esfera jurídica vai demorar demais para ter um retorno. Mas eu já vi relatos de pessoas que entraram e já ganharam o processo nesse caso. Mas aí eu acho que vai de cada um, de pegar um bom advogado e entender realmente o que está fazendo, né? E claro, se a pessoa está realmente afim, né, de ter essa, entre aspas, dor de cabeça. Tem os critérios que as casas de aposta colocam que não dá para entender. Igual, por exemplo, chute a gol, a trave não contar. A trave fica onde? Não dá para entender por que a trave não conta. Essa semana eles colocaram aquela... Muita gente que não sabia disso já pegou de surpresa, né, essa parada de... Essa semana mesmo teve o chute do Malco no jogo do eu ia falar isso, teve esse caso A mesmo. bola deu um leve desvio. Não contou como... O goleiro defendeu, né? Foi na direção do gol. É verdade. Bom, então estamos entrando aí na reta final do Boteco. Vamos abrir aqui, Gabica, para o Félix falar um pouquinho. Ele está com a camisa da Seleção Brasileira. A gente tem Copa do Mundo chegando aí. Qual é a sua expectativa para o Brasil nessa Copa? Fala um pouco aí, o que você está esperando do Brasil também? Qual é o seu palpite? O Brasil vai até onde na Copa, Félix? Cara, eu acho que a gente não passa das quartas. Eu acho que esse ano a gente vai se surpreender, que vai ser assim, tipo uma Suíça tirar a gente. Vai ser menos do que a gente imagina. Todo mundo imagina assim, se pegar uma França, Espanha, eu acho que a surpresa vai ser maior. Mas assim, o que eu vejo em Copa do Mundo, que tem muita seleção que chega lá e joga, né? E tem seleções que a gente espera muito e se frustra. Igual, por exemplo, eu acho que a seleção que todo mundo está criando expectativa vai fazer uma Copa boa, Marrocos, dando um exemplo. Pelo que a gente vê acompanhando os últimos jogos deles aí, do que foi o Marrocos na última Copa, eu não sei se vai realmente surpreender. Só que assim, o que não tô com tanta expectativa é a fase de grupo. Achei que estão muitas seleções aí, o Uzbequistão, Jordânia, Haiti, que vai deixar a Copa um pouco chata. E classifica 8 dos 12 terceiros colocados, sim, né? Então, assim, exato, é muito difícil. Até estava comentando com o Gabica na reunião de conteúdo essa semana que a gente tem futebol, né? Eles estão. Daqui a pouco a FIFA vai estar sul-americanizando a Copa do Mundo, né? Porque, por exemplo, a Sul-Americana, o Vasco, pô, o Renato Gaúcho nem viajou, foi só com o time B, time C lá no elenco. Então, assim, sim, daqui a pouco as seleções com esses times indo para a Copa, né? Classificando um monte de seleção, classificando até terceiro colocado, os times grandes. Aí eu falo, vamos jogar aqui a fase de grupos, time reserva,
e a gente só põe o principal só na mata-mata. Será que pode acontecer isso? Eu não sei, hein? Eu acho que vai acontecer igual está acontecendo com o Libertadores e Sul-Americano, que o Libertadores começa aí até o 8º, 9º, a Sul-Americana até o 14º, começa vários times que não tem condição de estar ali, ou não tem nem elenco para estar ali, fica chato os jogos e ruim. É igual... É verdade. Eu estava até falando no grupo da resenha esses dias, que o pessoal tem achado a Sul-Americana e Libertadores nesse início ruim. Eu já esperava, porque o calendário está apertado cada vez mais. Eu acho que é culpa até também da mídia, que só quer empurrar jogo todo dia. A qualidade cai. Eu estava falando esse dia na academia, como é que os jogos, após a data FIFA, sempre voltam melhores. Porque os jogadores tiveram um tempinho de descanso. Não é questão. O pessoal bate muito na tecla. O jogador ganha muito, tem que jogar. Cara, mas é físico, é corpo. Eu trabalho com o personal, trabalho com corpo. Ele pode estar ganhando 1 milhão que ele for ali. O físico não vai render. Porque é jogo quarta, domingo. O cara uma hora tá em Belém, igual o Remo agora na Série A. O cara tá em Belém, daqui a pouco ele viaja para jogar na Argentina, volta para jogar em São Paulo. Não vai ter qualidade, cara. Não adianta. E é lesão muscular, tudo ali. Não é que tem que dar folga nos caras direto. Mas acho que poderia ser igual na Europa. Tem semanas vazias, tem semana que tem jogo. Tem a semana que... Aqui no Brasil mesmo, eu tava falando quinta, o jogo do que aconteceu no jogo de Flamengo. Eles vão dar até o WO ali pro Flamengo, porque não tem calendário. Vai remarcar como? Como é que ia jogar o jogo no dia seguinte, por exemplo? Se no domingo o Flamengo já tinha jogo no Sul. Então, acho que a Copa do Mundo vai acabar ficando isso. Seleções vão começar a poupar, porque hoje, com o vitória e o empate, praticamente você está classificado. Classifica 3. Então, e da seleção, assim, a minha esperança é que os últimos 2 amistosos, foi amistoso e que estavam muitos jogadores lesionados. Tem muita galera que vai voltar agora. O Marquinhos vai estar nessa, o Gabriel Magalhães, o Alisson voltando. Isso acho que pode dar uma ajuda no Brasil. E é jogo mata-mata, né? É igual, por exemplo, eu como vascaíno não imaginava nunca o Vasco ano passado na final do Brasil. E chegamos. Então o jogo mata-mata tem muito isso também. Quem que o Brasil pode pegar? Mata-mata dessa margem. Então Copa do Mundo pode acontecer muito isso. Eu, na última Copa, eu não esperava a Argentina campeã do mundo. Não esperava mesmo. Acho que... Ainda mais depois que eles tiveram perderam para a Arábia Saudita na estreia. Isso é verdade. E chegou na final. Copa do Mundo tem muito isso. O Jamie Rodrigues mesmo, toda Copa do Mundo ele aparece. Ô Félix, a última pergunta para você falando de Copa do Mundo. Neymar na Copa ou Neymar fora da Copa? Cara, eu levaria, mas a questão... Porque os últimos jogos ele está mostrando mais fisicamente, mas eu acho que uma seleção completa, todo mundo ali estando inteiro, eu não sei se teria vaga para ele, entendeu? O que eu acho que vai atrapalhar o Neymar indo na Copa é como a nossa imprensa é. Porque se, por exemplo, deixar o Neymar no banco e o Neymar aceitar, a imprensa vai perguntar ao Ancelotti por que ele está no banco. Aí se ele entrar titular, a imprensa vai perguntar por que ele está jogando. Eu acho que o ambiente que vai pesar ali, igual eu falei hoje na academia com um amigo meu, se o Brasil foi eliminado com o Neymar lá, foi porque o Neymar foi. Se o Brasil foi eliminado que o Neymar não foi, vão falar que foi porque o Neymar não foi. A imprensa foca muito nisso. Então, eu acho que o Ancelotti chegasse, olha só, vou levar você, mas você hoje não é o principal da seleção. Eu acho que o Neymar aceitaria. Só que aí, será que a imprensa aceitaria isso? A imprensa fica... Cara, eu acho que aceitaria, velho. Se bem que a imprensa vive de narrativas, né? Sim. Iam colocar essa narrativa, né? Eu também. Falar que talvez ele estava fazendo festa no hotel, um monte de coisa ali. Eu levaria também para... Isso que ia atrapalhar um pouco. Eu levaria ali para um mata-mata ali, pô, tá um jogo difícil ali, sei lá, numas oitavas, quartas, cara, põe o Neymar no segundo tempo ali, tenta algum passe, alguma coisa, uma falta. Eu levaria nessas condições também, para ser reserva, entrar num segundo tempo ali, ajudar a seleção nesse sentido. E acho que o Neymar toparia, velho. Eu acho que o Neymar toparia, fecharia ficar reserva da seleção. O que você acha? Em 2010 mesmo, a gente foi eliminado pela Holanda. Tava o pessoal na época pedindo para levar o Ganso e tal. Ganso e o Neymar, né? Pedindo para levar o Ganso e o Neymar. Mas e o naquela época a gente tinha até um pouco mais de esperança no Ganso. Não porque o Kaká não estava 100%, aí não levaram o Ganso. Eu lembro que ele estava com problema no público, quando a gente olhou pro banco tinha Josué. O Elano machucou também durante a Copa, machucou, né? Então ele tem que pensar nisso também. Porque os dois pode chegar ali mata-mata, se olhar pro banco é igual na última Copa. O Tite quis levar o Daniel Alves, não estava bem. Aí o Alexandre acho que machucou, improvisou do outro lado, a gente ficou sem laterais direito. Danilo jogou, o Militão jogou de lateral. Danilo na lateral esquerda, se não me falha a memória. É verdade. Igual hoje, eu particularmente, eu não levaria o Paquetá. Só que se eu levar o Paquetá, eu tenho quem também? Então, tá bem difícil no meio ali. Verdade. O Rodrigo machucou também, o Estevão também, que estavam bem na seleção ali. Infelizmente, essas dois desfalques vão ser de peso pro Brasil, eu acho, viu? Quem eu levaria vai abrir espaço pro Neymar nesses dois desfalques aí, provavelmente. Quem eu levaria puxando sardinha pro meu lado, com certeza, é o Rayan, mas é porque eu gosto de jogador que é igual ele, que aparece em jogo grande.
Ele é um cara Também. que ele chega e chama a responsa no... Talvez não seja o craque que a gente espera vai ser, mas o que eu mais gosto dele é o cara que aparece em jogo grande. Eu tenho certeza que se ele entrar ali no sei lá, Brasil e Alemanha, ali, jogo pegado, ele não vai se esconder do jogo. Na final mesmo que eu fui na Copa do Brasil ano passado, por exemplo, o moleque, acho que ele tem 18 anos, foi o único do Vasco que eu vi o tempo todo buscando o jogo. Muito bom jogador ele. Sim. Muito bom. É isso então, pessoal. Acho que já quase batendo uma hora ali. Tem mais alguma pergunta aí, Gabica, pro Félix da Copa? Aí? Mais nenhuma, só agradecer o Félix aí, tamo junto, viu, Félix? Obrigado por ter topado aqui o nosso convite e mandar um abraço pro nosso amigo André Ricardo, que infelizmente teve problemas técnicos aqui no off e não pôde participar, mas É verdade. Félix representou a comunidade aqui, né, velho? Exatamente. Posso fazer o jabá do meu canal ou se não puder, não vai não. Pode fazer. Não, tô brincando. Não, pode tô fazer, brincando. cara, Manda pode bala, fazer. Félix, tá maluco? Eu tenho o canal do Félix lá também. Ele tem o gratuito lá e o valor que eu coloco, eu falo que nem VIP, é só para mim ajuste mesmo, para me ajudar, porque eu planilho sozinho, faço análise, tudo ali. Você viu? Eu chego na academia às 5h30 da manhã, tem dia que 5 horas da manhã eu tô no ponto de ônibus ali analisando o jogo. Então, mas eu tenho muita coisa também gratuita lá. É do Telegram também, ô Félix? É o Telegram, canal do Félix. Telegram? Então, vê se a gente deixa na descrição aí vamos pra deixar galera. na descrição do vídeo deixar. aí. Não tenho filiação com nada, não. Só faço mesmo porque foi até uma das coisas que eu fiz para não me sentir sozinho, né? Eu criei um grupo mesmo, e aí eu fiquei uns 3, 4 anos com ele gratuito. Aí eu coloquei uma ajuda praticamente mensal ali, como o Theo fez no canal do YouTube lá para membro, eu sou membro dele lá também, só para ter uma ajuda ali mesmo, porque eu planilho. Minha namorada me fala, solta esse celular um cada aí. Às vezes eu tô planilhando lá dela ali, enquanto ela toma banho, tô fazendo análise, ela tá achando que eu tô no celular. Não, mas é legal isso, porque assim, um caminho também nas apostas é você empreender, criar grupo, criar conteúdo, né? Exatamente. E é muito legal essa iniciativa sua também de criar esse grupo, de também ajudar a comunidade com o seu conteúdo, conteúdo honesto, né? Com as tips, análises, muito legal também. Então, parabéns aí pelo grupo, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, tá? E vou também colocar aqui na descrição do vídeo, galera, o canal do Telegram do Clube da Aposta, né, que o Félix participa com a gente, o Gabica também toca o projeto, eu e o Estevão também a gente manda lá os projetos do Mercados Alternativos, Método Comparativo, tem Boa do Dia, Super Odds, e também vai ter a cobertura completa da Copa do Mundo, né, então se você for apostar na Copa do Mundo, vai ter também um canal lá, Copa do Mundo, onde vai colocar palpites, tem muita análise, inclusive eu e o Gabica, semana que vem a gente vai fazer análise de todos os grupos, né, vai fazer um mega vídeo de análise ali de todos os grupos. Então acompanhe esses conteúdos aí que estão para sair aqui no canal do Clubão. Já saiu o mega vídeo da Copa, né? Pô, quero começar a apostar. Vou começar a apostar na Copa. Tem um mega vídeo completo, ali, que foram 50 minutos, né, Gabica? Falando de como começar, principais casas, como depositar, mais, se não me engano. Principais mercados, como apostar na Copa, tem muita coisa mesmo. E, pô, se sabe de alguém que vai começar a apostar na Copa e que quer começar a apostar na Copa, pega esse vídeo e manda para o seu amigo, manda para um familiar aí que eventualmente vai começar nas apostas, para começar do jeito certo, para não cair em cilada, né? Não achar que é fácil, enfim. Então, vou deixar também o link do mega vídeo da Copa aqui, tudo aqui na descrição do vídeo. E é isso. Valeu, Gabica, valeu, Félix. Valeu, abraço. E a gente estamos junto aí nessa jornada aí como apostador esportivo, criando conteúdo para a comunidade. E não esquece de deixar o like também, galera, no vídeo, compartilha o vídeo aí, deixa o like aí, e também manda um abraço para o André Ricardo, né, que o Gabica falou que a gente ia participar com a gente aqui, infelizmente teve um probleminha com conexão, não conseguiu participar, então um abraço, Ricardo, é isso, uma próxima a gente se vê e participa com a gente aqui. Grande abraço, galera, e até a próxima. Eu.